Agora eu vou trazer para vocês uma passagem muito semelhante. Uma passagem muito semelhante. Porque até então nós estamos fazendo o estudo de uma parábola. Foram fatos, foram acontecimentos. E agora é um outro acontecimento que chama Jesus apazigua a tempestade. Olha que coisa interessante esse fato, gente, esses fenômenos que aconteceram. Também, esse Lucas narra, nós vamos encontrar em Marcos capítulo 4 e em Lucas capítulo 8. É a sequência daquela passagem? Não, essa é outra passagem. Essa é outra passagem. Aquele está no capítulo 14, versículo 22 a 36. Esse está no capítulo 8, versículos 23 a 27, também de Mateus. Mas é outra passagem. Vejam que coisa extraordinária. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Isso foi um outro fenômeno, porque um outro momento. Pedro usou a barca para levar Jesus às cidades em torno do lago, para fazer as pregações, para deixar ali os ensinamentos. Ele era o meio de transporte. Ele era o médio de transporte. Quando terminava, eles voltavam para Cafarnaum ou iam para uma outra cidade, dependendo do tempo de disponibilidade, obviamente, Jesus sempre respeitando os recursos de cada um. E aí aconteceu novamente algo muito curioso. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Jesus. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhes disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar o obedecem? Porque eles não conheciam naquele momento aquele princípio fundamental, que é o item número 14, influência dos espíritos, o número 15, ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. E com a doutrina espírita nós viemos a saber que todos os fenômenos da natureza, eles estão supervisionados por espíritos superiores, mas que para a ação dos fenômenos no processamento, espíritos que ainda estão numa escala inferior, coordenados por superiores, é que fazem a movimentação e todo o processo, né, de ionização, todo o processo que faz com que as moléculas vibrem, que faz, através da ideação desses espíritos que estão sendo conduzidos por espíritos superiores. Nós podemos estudar, mas é bem interessante essa consideração. Mas aí a gente percebe aqui que ele estava dormindo. No outro ele fala, porque vai chamar atenção na questão da fé. Vocês querem ver que coisa interessante? O outro vai relatar um pouco diferente. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra banda. Novamente a questão da banda, gente. Sintonia. A gente lembra a questão radiofônica, né? Sintonia. E eles deixando a multidão, novamente a questão da multidão. Por isso que a gente não pode, a gente tem que manter o senso da observação e o controle na análise, porque se a gente se deixar levar pelo, eu faço porque todo mundo faz, aí é se deixar pela multidão, levar pela multidão. E eles deixando a multidão, levaram consigo assim como estavam no barco. Levaram consigo quem? Jesus, como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos, é a questão da evolução, né? Outros pequenininhos que acompanhavam. E aí, se aconteceu isso com esse barco, provavelmente pode ter sido pior com os outros barquinhos, ou talvez nem afetado, porque independente do veículo que o indivíduo tenha para se manifestar da vida, o mais importante é a fé.
E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Que coisa interessante. Por que dessa consideração? Estava uma turbulência, o barco já estava quase que sossobrando, e olha o que acontecia, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não se te dá que perecemos? Às vezes a gente faz isso. Senhor, será que o Senhor está vendo quanto que eu estou sofrendo? A gente chama a atenção de Jesus pelo nosso sofrimento. Ah, Jesus, pelo amor de Deus, não está vendo tanto que eu tenho sofrido, Senhor? Tem misericórdia de mim. É chamar a atenção de Jesus no sentido como se ele fosse algo dominado pelo nosso querer e influenciado pela nossa necessidade. Não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Isso em relação a Jesus, os espíritos inferiores estão, obviamente, sob o comando dos espíritos superiores. Imagine. Você lembra da passagem do centurião de Cafarnaum? O centurião foi tão inteligente e compreendendo que ele fala assim: Senhor, eu não sou digno de que entreis debaixo do meu teto, mas dizeis uma só palavra e meu servo curará. Porque eu também sou homem de autoridade. E eu digo a um: vai, e ele vai, faz, e ele faz. Aí Jesus fala: nem em Jerusalém encontrei tamanha fé. Nem mesmo na casa de Israel. Por quê? Porque ele já tinha assimilado a questão do poder espiritual de Jesus. Se ele era o que comandava uma centúria, imagine Jesus em termos dos anjos que o assistiam nas suas ordenanças. E ele tinha a fé de que o processo era espiritual, que Jesus poderia libertar o servo naquela sua dificuldade. Quando ele chega na casa e vê que o servo estava curado, ele simplesmente quer conferir que horas que isso aconteceu. Isso acontece conosco. Por mais fé que o indivíduo tem, a gente vamos ter certeza, né? Foi mesmo. Não, no caso dele não, ele tinha tanta fé que ele sabia que aquilo iria acontecer. Mas ele queria à frente. Então, para a gente entender que após esse evento, vinha um outro desafio. Aqui já fala o endemoniado gadareno, logo na sequência. Lá fala que os ventos eram contrários. Aí vocês querem ver agora? Muito interessante. Como desse estudo de hoje? Jesus acalma uma tempestade. Olha aqui em Lucas 8, como que ele vai dizer. Agora, tudo isso, quando a gente tiver a oportunidade, nós vamos estudar, percebendo que nós, muitas vezes, é que embalamos Jesus no sono quando estamos acomodados. A situação está legal, está boa. É somente quando a vida começa a me levar em situações de desafios, de conflitos e dificuldades, é que eu vou despertar Jesus. Então, a vida é assim. Tem que haver a dificuldade para que a gente esteja ligado com o Cristo interno. É um momento de testemunho, né? Exatamente. Jesus acalma uma tempestade. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. Na experiência da vida é assim. Até saindo para uma tarefa espiritual, a gente conectado nas conversas, na convivência, nos fatos que vão chamando a atenção, vão desviando o nosso interesse, a gente desconecta. Até indo para a tarefa. Aí o que acontece? Adormece o interesse, a intenção e o foco. Jesus adormece em nós. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se d'água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda e lhes obedecem? Cada um vai enfatizar de acordo com a ótica ou com a observação. Isso acontece conosco. Se fizerem
para vocês depois uma avaliação ali sobre o nosso estudo de hoje e numa folha de papel, cada um relatar o que depreendeu, depois vamos fazer a consideração, não obstante a mensagem esteja ali, cada um vai ter uma... Ponto de vista diferente. Porque a vida, na realidade, em tudo é assim. É como se fosse um homem dentro de uma sala, a observar a via pública. De acordo com o que esteja disponível no momento, a sua ótica de observação, é que ele vai narrar os fatos. Então vamos dizer, a consideração, por exemplo, aqui existem 1, 2, 3, 4 janelas para observar a rua desse lado aqui. Cada um vai chegar numa janela e vai ter, obviamente, um foco. Agora, existem situações em que o indivíduo tem uma frestinha para observar. Certo? Então, o foco vai ser dimensionado de acordo com a ótica do ponto. Por isso que se fala ponto de vista. Porque o ponto de vista é a vista de um ponto. Às vezes, quem está no ponto para a vista não tem uma perspectiva muito abrangente. Mas ele tem sempre um foco à sua frente. Ele vai narrar especificamente aquilo que ele depreendeu. Quanto mais consideração tem o indivíduo, em termos de assimilação, de conhecimento, de pesquisa, de esforço, de desempenho, maior também vai ser, obviamente, a sua explanação daquele ponto que ele está enfocando. É por isso